boa noite, que alegria, alegria do céu invade o nosso coração, pelo privilégio que temos de nos encontrar aqui, né? Não estamos presencialmente na casa de Deus, mas como eu já falei essa semana, a igreja começa quando o culto termina, né? E nós temos o privilégio de não apenas termos uma igreja nessa semana de oração, nessa semana santa, nessa semana que é espiritual, que é evangelística. Nosso privilégio é que cada casa se tornou uma pequena igreja, e louvado seja Deus porque você está aí mais uma noite para acompanhar mais uma vez o estudo da palavra de Deus. Foi muito bom estar aqui com você todas as noites. É corrido para a gente, é suado, mas é um privilégio a gente poder dedicar um tempo para as coisas de Deus, para as coisas que são eternas, para aquelas coisas que valem a pena e que duram para sempre. E foi muito bom ter a tua companhia aí, amém? Louvado seja Deus por isso. Tivemos o retorno do pastor Henrique, né? E isso encheu o nosso coração de alegria. E eu fiquei muito feliz aqui também, porque pude rever alguns amigos, não todos, mas pude rever alguns amigos aqui que no ano passado fiz, quando tive o privilégio e a oportunidade também de pregar aqui no mês de janeiro, naquela semana especial de Caleb. Fiz muitos amigos e queria deixar um abraço aqui para eles, já que não os vi, né? Eu vi aqui o Cleiton, eu vi o Christian tocando aqui essa semana, vi o Pedro, né? Daiane está ali, louvado seja Deus por isso. Mas eu quero mandar um abraço para o Marlon, né? Me lembro dele, da amizade que fizemos no ano passado. Lembro que na época ele estava até de aniversário, num dos dias da semana, lembra, pastor Henrique? E aí teve um comes e bebes ali, foi muito bom. Mas quero deixar também aqui um abraço para o Renan, né? Também para o Luiz Felipe, nosso distrital jovem, e para o Júlio Leite, né? Não apenas para o Júlio, mas também para o seu pai, o Alzemir, e também para a dona Denise. Esse guri que nós abduzimos aqui de Campo Bom, levamos ele lá para Novo Hamburgo, e ele tem sido uma bênção na vida da igreja, né? Da associação, contribuindo para o avanço do reino de Deus com os dons, com os talentos que ele tem. Parabéns ao Zemir e Denise pela educação que deram a esse guri. Que Deus continue a abençoá-lo e usá-lo como a todos os nossos irmãos. Amigos, vamos hoje para aquela cena que não pode faltar na Semana Santa. Nós vamos para o evento da cruz, para a crucifixão de Cristo Jesus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19, o verso 30, 28 a 30. Vamos ler aqui alguns versículos da palavra de Deus. João, capítulo 19, verso 28 a 30. A cena da crucifixão de Cristo, ela é cheia de significados. E ao olharmos mais de perto essa noite, poderemos tirar muitas lições para a nossa vida. Na verdade, nós poderíamos ficar aqui horas, dias, semanas, meses e anos falando sobre a cruz de Cristo, falando sobre as lições ao redor da cruz, porque a cruz de Cristo é a centralidade da nossa fé, né? Nós nos reunimos aos pés da cruz, porque ali nós encontramos perdão, justiça e graça ao mesmo tempo. E eu gostaria de, nessa noite, levá-los de volta à cruz do Calvário. O meu sincero desejo é que nessa noite você não tenha vindo para ouvir um pregador, mas que você tenha vindo para se aproximar da cruz, porque é ali que a gente encontra de fato transformação. João capítulo 19, verso 28, achou aí? Vamos ler então? Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, vinho roto. Embeberam desse vinho uma esponja e, fixando num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Amigos, não existe maneira de se aproximar da cruz sem ter o nosso coração constrangido. Não existe maneira sincera de você se aproximar sem esse evento e não sentir a dor do Cristo, e não se compadecer dessa dor, e não perceber a dor que o Salvador exprimiu nesse momento da história de sua vida. Como eu falei, nós poderíamos extrair centenas, milhares,
infindáveis lições aqui do texto bíblico dessa noite. Eu separei 3 lições para nós carregarmos daqui nessa noite. E eu sinceramente espero que de alguma maneira essas lições elas falem fundo ao nosso coração. E elas norteiem a nossa maneira de olhar para Cristo, olhar para a cruz e olhar também para a nossa vida. A primeira lição é a seguinte: a cruz, ela nos lembra do seguinte fundamento: o trono de Deus, ele é estabelecido em amor e justiça. E louvado seja Deus por isso. Porque um trono, um reino que é estabelecido em amor e justiça, é um reino em que você pode confiar. É um reino em que vale a pena você dedicar a sua vida. A morte de Jesus na cruz, entendemos que o amor de Deus não sacrificou a sua justiça. E que a justiça de Deus não anula o seu amor. A morte de Cristo na cruz satisfaz o critério divino de justiça. E esse é o significado da declaração profunda de Jesus, quando ele diz: está consumado. Na verdade, queridos, nós só conseguimos entender plenamente a cruz quando a gente distancia um pouco as lentes daquilo que aconteceu no Calvário. Nós precisamos nos afastar um pouquinho desse evento. Nós necessitamos nos afastar inclusive da história do homem, para que a gente possa olhar para esse evento da perspectiva da eternidade. Nós só entendemos a cruz do Calvário quando de fato a gente entende o que aconteceu antes da criação do mundo. Eu já disse essa semana e repito a frase de um teólogo, onde ele disse: antes de Deus dizer haja luz, ele já havia dito haja cruz. E isso é profundo demais, porque mesmo antes de sermos criados, nós temos um Cristo que se dispôs a não apenas viver, mas morrer por nós. E louvado seja Deus por isso. Eu quero convidar você a fazer essa viagem para fora da história do homem, para a gente se afastar e tentar olhar a cruz da perspectiva da eternidade. Como eu falei para vocês, o trono de Deus, o reino de Deus, ele é um reino estabelecido em amor. E por ser um reino estabelecido em amor, quando Deus ele cria seres, ele sempre criou seres livres. E assim foi com toda a vasta criação de Deus. Porque no reino de Deus, um único princípio deve nortear a nossa vida. Um único princípio deve nortear as nossas ações. E esse princípio é o nosso amor por Deus. O reino de Deus é contrário a toda opressão. O reino de Deus é contrário a toda forma opressiva de você estabelecer um relacionamento. Não existe no reino de Deus um relacionamento estabelecido no medo. Todo relacionamento com Deus deveria e deve ser estabelecido no grande amor de Deus por nós e pelos seus seres criados. Então, quando Deus criou os seres, quando Deus criou os anjos, Deus criou seres livres. Deus criou seres perfeitos. E às vezes a visão que a gente tem da criação de Deus, ela é uma visão tanto quanto ingênua, né? A gente acha que Deus criou todo mundo igualzinho, todo mundo uniformezinho, e que todo mundo fazia a mesma coisa. Mas não é assim, querido. Na criação de Deus, tudo emana ordem, graça e justiça. Quando Deus criou os seres, Ele também criou a hierarquia dos anjos. Havia anjos que tinham determinada função, outros tinham uma função considerada um pouco maior. E entre as funções, entre a hierarquia dos anjos criados, havia pelo menos um que era o mais sublime de todos os anjos. O seu papel, a sua tarefa era ficar próximo do trono de Deus. Ele ali encobria a glória de Deus para que a sua glória não fulminasse o resto da criação. Você conhece o nome desse anjo? Esse anjo é conhecido como Lúcifer. E Deus, como eu falei para vocês, criou seres livres. Todos os seres eram livres. E por um motivo que ninguém explica, que a nossa mente humana não consegue compreender, surgiu iniquidade no coração de um ser perfeito. E por que surgiu iniquidade no coração de um ser perfeito? Justamente porque a perfeição de Deus, ela implica em liberdade. Os seres são livres para escolherem. Deus não cria robôs.
Deus não cria fantoches. Deus não duela com o seu caráter. Deus não cria todos para gostarem dele. Deus dá liberdade de nós vivermos no mundo de Deus ou vivemos fora de Deus, naquilo que é nada. E esse anjo, por algum motivo, surgiu iniquidade no seu coração começou a surgir inveja, e a gente conhece que esse anjo começou a criar algumas teorias relacionadas a Deus. E uma dessas teorias que ele criou é que Deus era tirano, que eles não necessitavam ter uma lei, que como eram seres livres e perfeitos, a lei de Deus era ela tirana e ela era opressiva quando se tratava do relacionamento com eles. E ele começou a fomentar isso no universo de Deus, ele ganhou com isso vários adeptos, e a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 12, que houve um tempo em que Deus não permitiu que Lúcifer continuasse no céu. Uma rebelião havia estabelecido. Esse espírito de descontentamento havia invadido o coração de pelo menos 1/3 dos anjos. Eles aceitaram a tese, a teoria de Lúcifer de que Deus era tirano. E a teoria era justamente essa: se alguém desobedecesse, se alguém escolhesse viver longe da lei de Deus, separado do ideal de Deus, esse alguém seria destruído. E agora Lúcifer se rebela, não apenas se rebela, ele planta essa semente no coração de muitos anjos, e agora Deus ele tem que tomar uma decisão. E a decisão que Deus toma é justamente essa: não permitir que Lúcifer continue no céu, para que a rebelião não tome ainda mais forma. Pense comigo, nós só estamos aqui porque Deus permitiu que Lúcifer fosse expulso. Deus poderia ter resolvido isso num estalar de dedos, destruindo toda a rebelião. Concorda comigo? Mas se Deus tivesse feito isso, e destruído imediatamente Lúcifer, e destruído imediatamente os anjos que cultivaram essa semente de discórdia, de rebelião, talvez os outros seres criados se aproximariam de Deus por medo, e não por amor. É por isso que Deus ele permite que Lúcifer seja expulso. A história da redenção começa, e nós estamos envolvidos nessa história. Você sabe que a Bíblia fala que quando Lúcifer foi mandado embora do céu, os anjos declararam, glória a Deus nas alturas, mas ao mesmo tempo falaram, mas ai da terra, porque foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, e foi enviado para a terra, e foi enviado para o nosso planeta de fato. Quando Satanás caiu nesse mundo, agora não mais como Lúcifer, mas como adversário, o Satanás, que é isso que a palavra significa, ele agora tem uma estratagema quase que perfeita. Olha aonde foi o pensamento do inimigo de Deus. Ele agora começou a tentar os seres criados por Deus aqui nesse mundo, Adão e Eva. E ele tinha um estratagema, uma estratégia que era quase perfeita. Porque ele pensou assim, vou levar o homem a pecar. Deus havia falado para o homem que se ele pegasse, ele deveria morrer, certo? Isso a gente encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 3, principalmente. Vou levar o homem a pecar. Se o homem pecar e Deus perdoar e não matar, como Deus é justo, vai ter que me perdoar também, e eu vou ser restabelecido não apenas ao céu, mas eu vou ter que ser restabelecido à função que eu tinha lá no céu. Essa foi a primeira parte da estratégia. A segunda parte da estratégia, também bem inteligente, foi a seguinte: vou levar o homem a pecar. Deus não perdoa o homem e mata, como disse que faria. E se isso acontecer, a minha tese de que Deus é tirano encontrará mais súditos, e a minha força crescerá ainda mais. Terceira estratégia. Satanás deve ter pensado: vou levar um homem a pecar. Deus nem perdoa e nem mata. Deus abandona o homem à sua própria sorte na terra. E então eu faço da terra o meu quartel-general. Uau! Que estratégia! Que pensamento! Que profundidade de pensamento e estratégia, não é verdade? Mas eu queria lembrar você nessa noite
que a luta do bem contra o mal não é a luta entre dois deuses. É a guerra entre um Deus criador e uma criatura que se rebela. Talvez assim como eu, você tenha medo do diabo, né? Eu, quando era mais novo, tinha, pelo menos. E um dia eu estava ali, no curso de teologia, nós somos enviados ali para fazer um período de evangelismo. E aí, naquele período de evangelismo, um dia nós estávamos indo para a igreja e se aproximou de nós um homem extremamente transtornado. A gente podia contemplar que nos seus olhos, no odor do seu hálito, que ele não estava na sua condição normal de ser humano. Drogado, alcoolizado. Ele se aproximou de nós, percebeu quem nós éramos, e com uma fisionomia extremamente demoníaca. Ele olhava para mim, para o meu colega, e exclamava: vocês creem no diabo? Vocês creem no diabo? E ele por 2, 3, 4 vezes falava isso, e quanto mais ele falava, mais tremia a minha perna. Mas a minha sorte é que eu tinha um colega mais experiente, e aí, num determinado momento da conversa, depois de cansar de ouvir aquela pergunta, esse meu colega falou assim: nós cremos no diabo. E aí, silêncio, né? Espanto no ar daquele indivíduo. E aí, esse meu colega, um pouco mais experiente, ele falou assim: nós cremos no diabo que foi vencido lá no céu. Nós cremos no diabo que foi derrotado lá no deserto da tentação. Nós cremos no diabo que foi derrotado por completo na cruz do Calvário. Nós cremos no diabo que vai ser para sempre exterminado na volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então eu queria lembrar você que a luta do bem contra o mal não é a luta de dois deuses, mas é a rebeldia de uma criatura para com Deus, que é eterno e que pode todas as coisas. É por isso que quando Deus fala que Ele tem no controle todas as coisas do mundo, do universo criado, a minha e a sua vida, você pode confiar nesse Deus. É por isso que quando Deus pede que a gente entregue o nosso coração, a nossa vida a Ele, você pode confiar. Porque Deus pode todas as coisas. E aquele que é de Deus não pode ser tocado pelo inimigo de Deus. Ainda que fosse permitido ser tocado pelo inimigo de Deus, isso seria para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Você conhece a história de Jó? Um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Você deve conhecer essa história. Se não conhece, te convido a visitá-la no livro de Jó. São 40 e poucos capítulos, uma história incrível. Essa história, ela é a moldura do quadro maior, que é a história da redenção. A história de Jó dá a moldura, ajuda a gente a compreender aquilo que eu estou falando aqui nessa noite. Deus é quem coloca Jó em evidência. Quando Satanás reclama a terra para ele, quando Satanás diz para Deus: eu vim lá da terra, e lá eu deito e rolo, lá eu que mando, lá todo mundo me obedece. A Bíblia fala que Deus falou assim: engraçado, que lá na terra que você diz que é sua, existe um homem chamado Jó. Você conhece? E aí o diabo fala assim: esse negócio de amar a Deus não existe. Amar a Deus acima de todas as coisas, isso não existe. Jó só te ama porque tu dá tudo para ele. Toca na sua vida, toca na sua saúde, toca no seu dinheiro, toca nos seus pertences, e você vai ver se ele não blasfema na tua face. Não é o diabo que expõe Jó, é Deus quem levanta uma testemunha viva do seu poder e da sua graça. É Deus que levanta aquele que não pode ser comprado, aquele que se comprometeu com as coisas do reino, aquele que se comprometeu a ser fiel, não até o desapontamento, aquele que se comprometeu a ser fiel até a morte. E depois de assaltado por Satanás, depois de perder tudo que tinha, depois de perder a sua saúde, os seus filhos, Jó se levanta e fala assim: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para Deus, mas jamais blasfemarei o nome daquele que é eterno. Amém? Então, nessa noite eu queria lembrar você uma grande lição. O trono de Deus, ele é estabelecido em amor e justiça. E na cruz, nós entendemos
que o amor de Deus não sacrifica a sua justiça. E que a justiça de Deus não anula o seu amor por cada um de nós. E louvado seja Deus por isso. Sabe, queridos, a Bíblia fala que nós somos salvos pela graça. Mas nós somos salvos para viver uma vida que glorifique o nome de Deus. Muitas pessoas têm a impressão que Deus ele vai sacrificar a sua justiça por conta do seu grande amor por nós. Deus não vai levar ninguém para o céu que não viveu uma vida coerente com aquilo que o céu pediu para que a gente vivesse. Tem gente que acha que quando Jesus voltar, vai olhar para o céu e falar assim: ai Deus, tu é tão bondoso, tu é tão generoso, tu é tão querido, tu não vai me deixar aqui, né? E a gente tem a impressão que Deus pode ser ludibriado, como um pai frouxo é ludibriado por aquele filho que é mimado. O amor de Deus não sacrifica a sua justiça. E a justiça de Deus não anula o seu amor. Essa é a primeira lição que a gente aprende na cruz do Calvário. Na cruz, a justiça de Deus, ela é cumprida. E na cruz, misericórdia e graça, na cruz, misericórdia e justiça se beijam. Amém? É por isso que nós vamos se aproximar da cruz do Calvário, sem sentir o coração de Deus bater mais forte aqui dentro. Segunda lição. Queridos, a cruz, por mais duro que pareça, continua sendo a certeza que Deus continua no controle do universo. Se nós perguntássemos para as pessoas, quem matou Jesus? Muitos diriam assim: pastor, quem matou Jesus foram os soldados, porque afinal de contas foram eles que pregaram os pregos, colocaram a coroa na sua cabeça, foram eles que levantaram ele na cruz do Calvário, que meteram a lança no seu lado. Outros diriam, na verdade não foram, pastor, os soldados, na verdade os soldados só cumpriram ordens. Quem matou Jesus foi Pilatos, que tinha o poder nas suas mãos. Outros ainda diriam, mas Pilatos representava um poder, Pilatos representava Roma, então outros também se atreveriam a dizer que Roma foi quem matou Jesus Cristo. Outros ainda falariam que quem matou Jesus foram os líderes judaicos, foram os líderes da nação de Israel, foram os judeus da época. Outros ainda se atreveriam a dizer que foi a multidão, porque afinal, embora os judeus tenham levado Cristo para ser julgado, a palavra final foi da multidão que preferiu Barabás a Cristo Jesus. Poucas pessoas teriam a coragem de dizer que foram as suas mãos que mataram o Senhor Jesus Cristo. Porque afinal, queridos, nós também éramos Pilatos, todas as vezes que nós lavamos as nossas mãos. Nós somos a multidão, todas as vezes que nós rejeitamos Jesus como Deus encarnado. Nós somos os líderes religiosos, todas as vezes que nós executamos nossos rivais, aqueles que pensam diferente de nós. E como isso tem se avolumado aqui no nosso país. Como a gente tem exterminado os rivais da nossa vida, como a gente tem matado e tratado com indiferença aqueles que pensam diferente de nós. Queria lembrar você que nosso reino não é desse mundo. A nossa batalha não é pelas coisas daqui. Nós não somos de direita, não somos de esquerda, nós somos do alto. E eu gostaria de lembrar você nessa noite. Nós também somos semelhantes a Roma, porque todos nós temos os nossos impérios pessoais. Todos nós temos aquele local da nossa vida que é intocável. Nós também somos parecidos com os soldados, porque fizemos coisas erradas e alegamos que nós fizemos só aquilo que nos foi ordenado. Quem matou Jesus Cristo? Poucos se atreveriam a dizer que quem matou Jesus Cristo foi o próprio Deus. Mas eu queria lembrar você nessa noite o que João capítulo 3, verso 16 fala. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E talvez você pense que Deus é muito cruel em mandar o seu Filho para morrer por nós. Mas se você é pai, você tem a consciência que é muito mais difícil mandar o Filho para a morte do que morrer no lugar dele. Por fim, talvez só Jesus mesmo se atreveria a dizer que ninguém matou ele. Porque ele disse, a minha vida ninguém pode tirar.
Eu, de livre vontade, entrego a minha vida por amor. Quem olha de baixo para cima, acredita que foi a raça humana que bateu os pregos na mão de Deus, nas mãos de Cristo. Mas quem olha de cima para baixo, percebe que a morte de Jesus foi um ato soberano, praticado por Deus na eternidade, quando Pai, Filho e Espírito Santo se sacrificam por amor. Antes de haja luz, a Trindade já havia declarado: haja cruz. O profeta Isaías, e eu convido você a voltar um pouco às páginas do teu livro sagrado, em Isaías 53, 800 anos antes de Jesus nascer, ele já havia profetizado a morte do Eterno, a morte do Cristo. Isaías 53, verso 3 diz: era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dor, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as enfermidades de Arlei, as dores de Arlei Comim levou sobre si, e eu o reputava por aflito de Deus, ferido e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas transgressões de Arlei Comim, e moído pelas iniquidades de Arlei Comim, porque o castigo que traz a paz, Arlei Comim, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, Arlei Comim, e todos nós fomos curados. Isaías 54, verso 7 até o verso 10. Aqui existe uma profecia sobre Israel, mas essa profecia também se aplica ao Cristo, porque ela diz assim, por um breve momento, Isaías 54, verso 7, por um breve momento te deixei, mas com grande misericórdia torno a te acolher. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face, por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Você até pode pensar que quando Cristo, na cruz do Calvário, ele grita: Deus meu, por que me abandonaste? Você até pode acreditar que ali existe um Jesus reclamando do Pai, um Jesus se indignando com aquilo que Deus está fazendo. Mas eu quero convidar você a olhar de uma outra perspectiva. Jesus não está aqui reclamando de Deus. Jesus não está aqui se indignando contra Deus. Jesus aqui, ele está simplesmente experimentando a vida que o pecador longe de Deus leva. E por ele experimentar a ausência de Deus, agora ele grita: Deus meu, aonde você se encontra, que eu não consigo te perceber. Às vezes a gente acha, você pode pensar que o nosso problema com Deus é um problema de uma falta moral. O nosso problema com Deus não é um problema de uma falta moral. O nosso problema com Deus, desde Adão, é que a gente quer viver longe de Deus, separado de Deus. E quando você vive longe de Deus, quando você escolhe viver longe de Deus, é como você dar um salto no nada. Cristo estava caindo no nada, porque viver longe de Deus, viver no pecado, é viver longe de Deus. Eu gosto muito de um cantor cristão chamado Fernandinho. Ele tem uma música chamada Yahvé. E nessa música, a sua esposa Paula, ela começa a declamar um poema sobre Deus. Toda criança pergunta quem criou Deus, e ela vai falando sobre Deus. E existe uma frase tremenda nessa música. Ela fala assim: tudo que não é Deus depende totalmente de Deus. Vou repetir. Tudo que não é Deus depende totalmente de Deus. Portanto, a morte de Cristo não foi uma surpresa e também não foi um acidente. A morte de Cristo estava definida nos planos eternos de Deus, por mim e por você. Amém? Terceira e última lição, e a gente caminha aqui para o final. Nessa semana eu falei que nós compartilhamos a experiência de Pedro, lembra? E eu falei que com Pedro nós aprendemos a pecar. Se você não teve a oportunidade de ouvir, volta lá na terça ou quarta-feira que está lá o sermão, como a gente deve pecar. Na cruz do Calvário a gente aprende a morrer.
Como assim, pastor? Vou tentar explicar isso aqui nessa noite. Lucas capítulo 23, verso 46, declara as últimas palavras de Jesus na cruz. E a Bíblia fala que Jesus declarou a seguinte frase: Pai, Abba, na tua mão entrego o meu espírito. É inevitável a gente se deparar com a cruz do Calvário e não nos encontrarmos de novo com o dilema da morte. Olha aqui para mim agora, bem aqui no grão do meu olho. Eu quero conversar com você que está do lado de lá. Eu quero te fazer uma pergunta, tá? A pergunta é a seguinte: você já pensou como vai morrer? É o tipo de coisa que a gente não pensa, né? Até porque a gente foge disso. Mas se Jesus não voltar na nossa geração, a gente vai morrer. Você já pensou como você vai morrer? Deixa eu reformular essa pergunta, que talvez fique mais fácil para você responder. É uma pergunta existencial e eu quero fazer para você que está do lado de lá. Quantos anos você vai viver? Melhorou a pergunta? Se você, como eu, você é daquele tipo de pessoa que gosta de conversar sozinho. E como eu viajo bastante, eu converso comigo direto. As pessoas que olham de fora devem achar que eu sou muito doido. Muito doido. Porque como eu sou italiano, eu não só converso. O italiano conversa e mexe as mãos. E você está vendo aí que eu não consigo parar aqui, né? E é desse jeito que eu converso comigo. E eu estava viajando um dia desses, pastor Henrique, André, e eu me fiz uma pergunta que eu nunca tinha me feito. A pergunta que eu me fiz foi a seguinte: Arley, quantos anos você vai viver? Ah, que pergunta! E eu confesso, galera, que eu viajei legal. Porque eu comecei a pensar na minha vida e eu entrando nos anos 40, 50. Eu fiquei pensando na minha filha se formando, recebendo um canudo e eu estando lá, o meu filho se formando e recebendo um canudo. Eu fiquei imaginando a minha filha entrando ali para o casamento, pastor Henrique, e eu acompanhando ela e até fazendo sermão. Não chorei, né? Fiquei firme, gauchão. Eu fiquei imaginando os meus filhos se casando, os meus filhos tendo filhos, eu agora morando num sítio, cuidando dos meus netos. E eu fui viajando e foi muito legal. Na cruz do Calvário, o fogo já desceu. Ali na cruz do Calvário, o pecado já foi pago. Porque pecado não se explica. Pecado se paga. Essa noite eu gostaria de convidar você a voltar para os braços de Deus. Você que está começando a conhecer Deus, conhecer a Bíblia. Ontem eu falei isso. É muito perigoso morrer sem conhecer a Bíblia. Não deixe para amanhã a oportunidade. Porque a gente não pode gerenciar nem a nossa própria existência. Porque amanhã pode ser muito tarde. Porque tudo aquilo que não é Deus, depende totalmente de Deus. Ontem eu falei uma frase e vou repetir ela. É a frase de um pastor amigo chamado Marcos Tosta. Ele fala assim: pode vir, vem para a cruz do Calvário. Aqui o coxo é baixo e todo mundo pode se saciar. Deus aceita os maiores pecados, mas não pode aceitar as maiores desculpas. Nessa noite, o que você vai entregar para Cristo? Eu convido você a entregar os maiores pecados. Que Deus te abençoe. Quero convidar você a assistir esse vídeo que nós vamos projetar aqui, para que você possa entender que, uma vez queimado, o fogo não queima duas vezes no mesmo lugar, e Ele nos torna novas criaturas. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família nessa noite.